Paz do Senhor, meus amados, como vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Papo Cristão, onde aqui pregamos a palavra do Senhor como ela é. Meu nome é Kleber. Meus queridos, hoje o Senhor nos deu uma palavra para falarmos a respeito da fé. Qual que é o significado da fé? Qual é o poder da fé? Quais são os benefícios que a fé nos trazem? E a fé, ela nos traz algum tipo de sofrimento? O que a Bíblia Sagrada ela nos diz sobre esse assunto? Bem verdade é que ouvimos acerca disso muitos pastores, homens de Deus pregando sobre fé. Mas o que diz a Bíblia? Realmente é isso? A fé é a chave para a resolução de todos os seus problemas? Quando usamos a nossa fé, realmente adquirimos tudo aquilo que ouvimos as pessoas dizerem? Quando falamos de fé, é imprescindível lermos Hebreus capítulo 11. Por que Hebreus capítulo 11? Hebreus capítulo 11, o escritor de Hebreus, ele faz um resumo completo da Bíblia Sagrada. Completo não, mas ele pega bastante exemplos de fé, de homens que usaram da fé para ter bom testemunho, para que as promessas que Deus tinha feito para essas pessoas se cumprissem. Nós podemos observar em várias partes da Bíblia. E Hebreus 11, ele faz um resumo dessa parte, usando os nossos heróis na fé, os patriarcas, para falar sobre a fé. No primeiro versículo de Hebreus 11, aqui o escritor ele já define bem o que é a fé. Ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, tá? O versículo 2, ele é mais interessante ainda, porque o versículo 2 está escrito assim: porque por elas os antigos alcançaram bom testemunho. Então veja bem, porque por ela, pela fé, tá? Os antigos, os patriarcas na fé, os nossos heróis na fé, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, alcançaram bom testemunho. Então vamos abrir um parênteses aqui para que você possa entender. Pela fé, esses homens alcançaram o quê? Bom testemunho. Veja bem, bem verdade é que nós ouvimos pastores, obreiros pregar que a fé é a chave do sucesso, é a chave para você resolver todos os problemas da sua vida. Mas no versículo 2 de Hebreus 11 diz o quê? Pela fé os antigos alcançaram bom testemunho. Aqui não está dizendo que eles alcançaram riquezas, vida próspera. Aqui não está dizendo que eles alcançaram uma vida financeira bem regrada, não. Eles alcançaram o quê? Bom testemunho. Se você ver lá no mesmo Hebreus 11, no versículo 32, você vai ver que pela fé os juízes, eles alcançaram o quê? Promessas, tá? Então você pode ver lá que Samuel, Jefté, Gideão, Sansão, eles alcançaram o quê? Promessas. Aí que vem a grande pergunta: você tem promessa na sua vida? Veja, em Hebreus 11, no versículo 6, está escrito assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós ouvimos muitas pessoas pregando a respeito de Moisés. É bem comum você ver. Quem já foi em igreja, quem frequenta a igreja, já ouviu certamente alguém pregar sobre Moisés. Que Moisés tocou nas águas do Mar Vermelho e as águas se abriram. Mas eu quero aqui abrir um parênteses para te falar. Dificilmente você ouve alguém pregar que para Moisés chegar nesse estágio, ele teve que abrir mão de muitas coisas. Por exemplo, Moisés ele abriu mão das riquezas do Egito.
Moisés, ele abriu mão de um status que ele tinha no Egito. Moisés, ele era arquiteto no Egito, ele abriu mão disso. Então, pregar sobre Moisés abrir o mar vermelho é fácil, mas e pregar sobre Moisés abriu mão de toda uma vida, de ser o filho da filha de Faraó? Quantas vezes nós ouvimos pregar sobre isso? Nós ouvimos nas igrejas falar a respeito de campanha. Quantas vezes você viu campanha do copo de água? Vamos pôr um copo de água aqui, vamos orar e você vai ser curado. Quantas vezes nós ouvimos aqui a campanha da chave, a chave da sua casa, a chave do seu automóvel, trazer a carteira para o pastor ungir, pela fé. Mas, amados, eu quero aqui fazer uma ressalva para você. Muitos homens na Bíblia Sagrada, eles passaram por problemas, por grandes dificuldades. E não vejo nenhum desses homens fazendo campanha. Por exemplo, lá em 2 Coríntios, você vai ver que o apóstolo de Cristo, o apóstolo Paulo, ele viveu a sua vida inteira com o que chamamos de espinho na carne. E a Bíblia também diz que Paulo, ele orou a Deus e pediu para que Deus tirasse esse espinho da carne. E qual foi a resposta que Deus deu? Não, a minha graça te basta. Meus amados, pela fé, nós ouvimos muitas pessoas pregando a respeito de Elias. Elias orou e caiu fogo do céu, pela fé. Mas nós não vimos ninguém nas igrejas pregando que Elias fugiu. Nós não vemos nas igrejas ninguém pregando que Elias, ele fugiu com medo de uma mulher, com medo da rainha Jezabel. E tampouco vemos Elias fazendo uma campanha para que aquele espírito se afastasse de Jezabel. Hoje nós ouvimos tanta gente dizer que se você vier para a minha igreja, eu vou te ensinar a exortar a fé. Eu vou te ensinar você a usar a sua fé. Mas, meus queridos, o que é realmente a fé? Você pode ver no versículo 30 que os muros de Jericó caíram pela fé. Versículo 30 de Hebreus 11. Você vai ver no 31 que Raabe, a meretriz, a prostituta, pela fé, ela foi uma das anciãs de Jesus Cristo. Nós podemos ver pela fé no versículo 33 que Davi, Sansão e Daniel fechou a boca dos leões. Pela fé. A fé, meu amado, antes de mais nada, é a fé no Filho de Deus, é crer no Filho de Deus. Mas todos esses homens, desde Abraão, Isaac e Jacó, passando por Moisés, Davi, os juízes, os profetas, passando pelos apóstolos, todos esses homens, eles tinham fé, mas eles não eram perfeitos. É importante que você saiba disso. Todos esses homens, eles erravam. Todos esses homens, eles cometiam, em algum momento da sua vida, eles falharam. Por quê? Porque perfeito é só Deus. Porém, todos eles tinham o quê? Fé. Em algum momento da sua vida, eles eram exortados, chamados de volta à fé. E eles acreditavam no Deus de Israel. Você pode ver no versículo 35 de Hebreus 11, que lá você vai ver que as mulheres receberam os seus filhos de volta, ressuscitados. Lá não diz quem são essas mulheres e tão menos quem são esses filhos. Porém, é bem claro que é sobre aquela mulher que Elias e Eliseu ressuscitou os seus filhos. Está lá em Reis 17, 22 e 23 e 2 Reis 4, 36 e 37. Para que você depois na sua casa você possa ver e entender o que é a fé. Mas a fé, ela nos traz não somente uma unção, não somente a presença de Deus, mas a fé também traz sofrimento. É importante você lembrar disso, você saber disso. Pela fé, devido à fé,
os apóstolos foram mortos. Pela fé, os apóstolos foram perseguidos. Pela fé, muitos deles morreram. Você pode ver lá no versículo 35 a 38 de Hebreus 11, que pela fé Estevão foi apedrejado, por exemplo. Você pode ver que Paulo foi açoitado. Os apóstolos, muitos morreram. Amados, mas o mais importante de tudo isso, quando você tem fé no Filho de Deus, a sua fé, ela não se acaba por qualquer coisa. Todos esses problemas e essas dificuldades, até de morte que muitos passaram, eles não perderam a fé. Por que que hoje muitas pessoas abandonam a fé no Filho de Deus? Muitas vezes, por causa que a pessoa ficou desempregada, ela fica fraca na fé. Quantas vezes na igreja nós vemos, por causa de fofoca, de língua comprida dos outros, irmãos que querem se afastar da palavra de Deus, por causa da vida financeira, porque está passando por uma dificuldade, por causa do problema que está passando conjugal com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família. Quantas vezes nós vemos pessoas ficando fracas na fé, querendo abandonar? Amados, falar desses homens é fácil. Eu quero ver você falar das pessoas que sofreram por causa da fé. Quando você lê o livro de Jó, Jó é um clássico exemplo de fé. Você pode ver que Jó, ele era um dos homens mais ricos do Oriente. Ele tinha milhares de ovelhas, camelo, empregados, tinha 10 filhos, terras. E Jó perdeu tudo. É isso que a Bíblia nos relata. Chegou um tempo da vida de Jó que até a sua mulher disse para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. A única coisa que sobrou para Jó, você pode ver que Jó rasgou as suas vestes, estava sobre as cinzas, e a única coisa que Jó tinha era um caco de telha para coçar as suas feridas. Mas mesmo assim Jó não abandonou a fé. No final Deus o restituiu tudo em dobro. Veja, nos últimos capítulos de Jó que está escrito isso. Deus o restituiu pela fé, que Jó não perdeu no Filho de Deus. No versículo 32, você pode ver que quando você tem promessas, os grandes homens de Deus que tinham fé em Deus, eles alcançaram promessas, tá? E qual é a promessa que Deus fez na sua vida? Deus fez uma promessa de entregar um ministério. Espere no Senhor, não se precipite, não divida o ministério que você está, a igreja que você está, por causa da promessa. Porque você segue quem? A promessa ou o Filho de Deus? Porque fé é seguir o Filho de Deus. Fé não é seguir as promessas. As promessas essas, elas têm que te seguir. Não é você que tem que seguir as promessas, porque as promessas essas, elas passam. As promessas, elas se vão. Você tem que seguir o Filho de Deus. Todos aqueles homens que foram abençoados desde o início, Abraão, Isaac e Jacó, Lázaro que foi ressuscitado, todos morreram de novo. Todos aqueles deficientes visuais, coxos, aleijados, que Jesus salvou, eles morreram. E o Filho de Deus continua vivo. Então você segue a quem? Ao Filho de Deus pela fé, ou você segue as promessas? Meus amados, ponha no seu coração que você tem que seguir a fé no Filho de Deus, independentemente do que aconteça. Você não pode perder a fé. Está tudo bem? Seguindo a Deus. Vai tudo mal? Seguindo a Deus. Você não pode deixar de seguir a Deus, de ter fé em Deus, porque algo te veio sobre a sua vida, porque aconteceu algo, porque nós ouvimos falar hoje que se você tem fé, você tem uma vida próspera. Se você tem fé, você vai ter uma vida financeira rentável.
Não, a Bíblia não me dá subsídio para te falar isso. A Bíblia me dá subsídio para te dizer: a maior promessa que existe é a volta do Filho de Deus, e ela não se cumpriu. Todos aqueles homens que nós vemos no capítulo 11 de Hebreus, todas essas promessas, eles não viram se cumprir, porque o Filho de Deus não voltou. Eles morreram sem que a maior promessa de Deus se cumprisse, que é a volta do Filho de Deus. Mas nós hamos de ver a volta do Filho de Deus, há de se cumprir na nossa geração, a volta do Filho de Deus, e há de se cumprir a maior de todas as promessas, que é o retorno de Jesus Cristo para buscar os seus. Meus amados, que Deus abençoe você e sua família. Lembrando a você, compartilhe esse vídeo, deixe aqui o seu like, o seu comentário, nos ajude a levar a palavra do Senhor, para que o nome de Deus, o nome do Filho de Deus seja glorificado, que Deus possa te abençoar grandemente. Amém?